Fala galera do terceirão do pré-vestibular, Coque Passos, tudo bem com vocês? Rafinha te falou na aula passada que são módulos muito importantes, então vai com calma, tem bastante animação para a gente poder entender bonitinho transporte de membranas e vai com calma, qualquer coisa dá uma pausada, para, respira e volta gradativamente para você conseguir entender bonitinho todos os tipos de transportes, passivos e ativos. Qualquer prova que tu for fazer, vai cair uma questão, sem dúvida, referente a esse módulo aqui. Vamos lá, então? Primeira coisa, crianças, você pode observar aqui em cima, ó, o processo passivo ele não gasta energia. Guarda isso. Dentro dele, você tem três processos. Difusão, que você pode chamar de difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. Onde o Rafa quer bater? Guarda assim para mim, ó. Se você sabe difusão, eu te garanto que você sabe osmose, porque são processos contrários. Usa isso na explicaçãozinha. Ó. Difusão é quando eu tenho a passagem de substâncias sólidas ou gasosas de um meio em que eu tenho mais concentração delas para o meio que eu tenho menos. Por exemplo, de um meio hipertônico com muito sal, tônico é concentração, hiper é muito, um meio hipertônico com muito sal, com muito oxigênio, para um meio hipotônico, que eu tenho pouco sal, pouco oxigênio. Então, é onde eu passo os sólidos, os gases, pela bicamada fosfolipídica. Dá uma atençãozinha aqui para mim, ó. Essa imagenzinha, estou te mostrando o citoplasma em azul por dentro e por fora a tua parte externa da celulinha. Então, você tem a bicamada de fosfolipídio, que a gente já viu em aula. Aqui as bolinhas, ó, o glicocálix por fora, sempre na parte externa. Proteína integral, proteína periférica. Como que eu defino difusão? Passagem de sólidos e gases, da onde eu tenho mais para onde eu tenho menos. Ou seja, cada bolinha dessa é um sólido ou um gás. Então, ele passa, nesse caso, do meio interno, que é hipertônico mais concentrado, para o meio externo, que dessa vez é menos concentrado. Você pode ver com menos bolinhas. Então, ele sai pela bicamada de fosfolipídio. Passagem de sólidos e gases do mais para o menos pela bicamada de fosfolipídio. Através dos buraquinhos entre a bicamada de fosfolipídio. Agora, se você pega então como definição, sempre do hiper para o hipo. Se eu concentro na difusão facilitada, é praticamente a mesma coisa, com uma diferença. O que está em verde no PowerPoint. Bicamada fosfolipídica, difusão simples. Difusão facilitada pela proteína integral, aquela que atravessa aquela roxinha que está dentro da membrana plasmática. Olha a animaçãozinha para tu ver. Ó. Essa proteína aqui do canto é periférica. Essa é a integral. Eu cortei ela no meio, eu fiz um corte para que tu possa observar que dentro dela é um canudinho, por onde eu já comentei com vocês que passa a substância através dela. Então, difusão facilitada é a passagem de sólidos ou gases, da onde eu tenho mais para onde eu tenho menos. Só que dessa vez por dentro da proteína, olha lá, ó, pela bicamada é a difusão simples, pela proteína é a facilitada. O que você consegue enxergar de diferença? A facilitada passa pela proteína. A simples pela bicamada. Mas tem mais uma diferença. Ó. Volta naquela animaçãozinha da difusão normal, a difusão simples. Ó. Do mais para o menos pela bicamada. Olha como ela é lenta. Olha a difusão facilitada. Do mais para o menos pela proteína. Ou seja, a proteína facilita o transporte de substâncias. Agiliza o processo. Tu vai guardar um pouquinho do que o Rafa tinha comentado em aula com vocês. Difusão simples, se passa pela bicamada, dentro da bicamada passa uma substância apolar, oxigênio, gás carbônico. A água é uma molécula polar, então a água não atravessa a bicamada, ela tem que atravessar a membrana plasmática pela proteína. Daí que a difusão facilitada, substâncias polares entram de maneira mais rápida na celulinha. É claro que pode entrar um oxigênio, um gás carbônico, sair alguma substância sólida ou gasosa dissolvida com esse líquido, dissolvida com a água. Mas a principal função é a passagem de sólidos ou gases pela proteína. Agora, moçada, quando eu pego a osmose, o Rafa te falou o seguinte, se você sabe difusão, você sabe osmose. Por quê? Porque eu tenho a passagem na difusão de sólido ou gás do mais para o menos. A osmose é o contrário. Passa líquido, o que não passa na difusão qualquer tipo de líquido, principalmente água, do menos para o mais. São processos inversos, contrários. A difusão passa sólido e gás, a osmose é líquido. Difusão é do mais para o menos,
osmose do menos para o mais? Dá uma atençãozinha aqui comigo. Ó. Imagina que você tem lá um aquário, por exemplo, e eu divido esse aquário na metade com uma membraninha. Aqui é uma parte importante, marca no teu caderno assim, ó, membrana semipermeável só permite a passagem de líquido. Semipermeável só permite passagem de líquido. Ou seja, eu estou te mostrando a osmose, passagem de líquido. Pela semipermeável não passa gás, não passa sólido, somente líquido. Agora, se o cara brincar, é uma membrana permeável, permeável passa qualquer tipo de substância, semipermeável só passa metade, só passa o líquido. Daí que ele vai estar na hora falando de osmose. Aí eu venho aqui, ó, encho o teu aquário, que eu chamo ele de lado A e lado B, encho cada um deles com uma quantidade de sólidos, no caso aqui o meio A com um pouco sólido, o meio B com muito sólido, e coloco o mesmo volume de água. A partir daí você fala que o meio A é hipotônico, porque tem menos sais, o B é hipertônico, tem muitos sais. Define osmose por Rafa. Não é a passagem de água do menos para o mais concentrado? Então a água vai passar de onde? Isso mesmo, do A, que é menos concentrado hipotônico, para o B, que é mais concentrado hipotônico. Presta atenção na luz, ó. Presta atenção aqui. Ó. A água passa da onde tem menos para onde tem mais concentração. Então eu diminuo o volume de água do A e aumento o volume de água do B. Isso, se você pensar quimicamente falando, é para você igualar as concentrações dos meios. Concentração é igual massa vezes o volume. Então eu vou igualar a concentração de sólidos, por exemplo, a massa, com o volume de água, para que os dois meios fiquem iguais, ou seja, para que os dois meios fiquem isotônicos em iguais concentração. Alguns exemplos. Pega lá, por exemplo, carne de sol, carne de charque, que os caras fazem muito lá no Nordeste. O cara coloca sal na carne para não conservar em geladeira. Qual que é a vantagem de colocar sal na carne? Se ele deixa a carne salgada, ela não, vamos pensar assim, ela não é estragada, ela não acaba sendo degradada, decomposta. Por quê? Porque por ter sal na parte externa, a carne desidrata, porém, a parte externa tendo sal, se cai uma bactéria, se cai um inseto, se cai algum ser vivo, esse ser vivo ele tem menos sal do que a carne. O ser vivo é o meio A, hipotônico. A carne é o meio B, hipertônico. Então o ser vivo perde água por osmose para a carne, desidrata e morre. Daí que a carne é conservada. Você pega um doce de compota, que tem bastante aqui em Minas, bom pra caramba, muito açúcar. Ele acaba sendo conservado por mais tempo. Mesma coisa, se cai uma bactéria, ela perde água. Consequentemente, ela perde água por osmose, hidrato, morre. Guarda uma coisa, não é porque eu estou falando de sólidos que eu estou falando somente de sal. Açúcar tem a mesma situação. Muito sal ou muito açúcar, o meio é hipertônico, independente se é doce ou salgado. Pega lá, por exemplo, quando você vai nadar. Você entra no mar, fica o dia inteiro no mar. A hora que você sai com a mão seca, com a mão desidratada, com a mão enrugada. Por quê? Porque você perdeu água por osmose, você desidratou. Porque a água do mar é hipertônica, teu corpo é hipotônico. Quando você vai fritar batata frita, como que você frita? Você corta a batatinha, põe ela numa bacia com gelo, para ela ficar crocante, frita e depois de fritar você salga. Por que você salga só depois? Porque se você salgar antes de fritar, ela perde água, desidrata e murcha. A hora de você fritar ela vai ficar horrível. Então você só tempera depois que for consumir. Mesma coisa vegetal. Você come salada e você não tempera toda a salada, você tempera no teu prato. Porque se você temperar e guardar na geladeira, ela fica escura, ela fica amarga, ela perde água e desidrata por osmose. Consequentemente, você permite com que temperando depois, ela não perca tanta água, ela fica com um sabor melhor, fica mais palatável. Agora, mano, olha como que os caras vão te perguntar. Essa questãozinha aqui é clássica de vestibular. Ele coloca uma celulinha vegetal num tubinho de vidro. Normalmente ele chama de tubo de ensaio, um tubinho de vidro que se usa em faculdade. E ele repete esse experimento 3 vezes. Ele fala que no primeiro experimento, ele fala que o meio 1 é hipotônico. Cuidado com essa dica do Rafa. Quando o meio é hipotônico, é a água, é o meio em que a célula foi colocada, é o meio externo. Se a água é hipotônica, quer dizer que a célula é isso mesmo, perfeito, hipertônica. Então, meio hipotônico é a concentração de sais na água. Então, a água tem menos sal do que a celulinha. Se a célula foi colocada no meio hipotônico, pensa o que vai acontecer. Ela ganha água por osmose, porque a célula é hipertônica. Ela aumenta de tamanho, se ela aumenta, ela fica
túrgida, ela fica cheia. Só que ele vai te perguntar se é uma célula vegetal, por que ela não estoura? Porque a parede celular vai dar proteção, já falamos disso em sala de aula. Então a célula fica túrgida, cheia, e não estoura por conta da parede. Faz a mesma coisa com uma celulinha no meio isotônico. Se o meio é isotônico, quer dizer que a concentração de sais do meio é igual à da célula. Muita gente fala erradamente assim, ó, Rafa, no 2 não acontece nada. Cuidado, acontece. O que entra de água é o que sai. Se perde 10 ml, ganha 10 ml. O volume da célula permanece inalterado. Perfeito? Mas você não pode falar que não acontece nada. Acontece. O que entra é o que sai, daí que o volume fica constante. Agora, se eu coloco a celulinha vegetal no meio hipertônico, a água tem muito sal. Se a água tem muito sal, você coloca a verdura com muito sal. Ela perde água, então ela desidrata. Então a celulinha fica murcha. Quando ela fica murcha, você fala que ela fica plasmolizada. Guarda esses dois nomes, túrgida, cheia de água, plasmolizada, murcha. FUVEST, segunda fase, faz o mesmo experimento com célula animal. UNESP, primeira fase, Unicamp, primeira fase, os caras brincam pra caramba com o mesmo tipo de questão. Coloca uma célula animal no meio hipotônico. Se o meio é hipo, igual ao vegetal, a celulinha é hiper. Se ela é hiper, aumenta, fica túrgida. Mas, irmão, se eu coloco uma hemácia, uma célula animal, e ela fica túrgida, tem parede celular a celulinha animal? Não. Se não tem parede, acontece o que com a celulinha? Lise celular, ela estoura. Se ela estoura, no caso de hemácia, sofre hemólise, a celulinha morre. Então a vegetal enche, fica túrgida, não estoura porque tem parede. A animal estoura porque não tem a parede dando proteção. O cara pode perguntar o contrário, fica esperto. Ele fala, ó, foi colocado uma hemácia ou foi colocado uma célula animal num tubo e depois de um tempo o tubo ficou vermelho. Por que o tubo ficou vermelho? Porque a hemácia estourou. Se ela estourou, quer dizer que a hemácia ficou túrgida. Então a hemácia é hipertônica, o meio em que a célula foi colocada, hipotônico. Ele faz o mesmo exercício que eu estou te dando, ao contrário. No caso, se o meio é isotônico, igual a vegetal, acontece, não aumenta o volume, mas acontece alguma coisa. O que ela ganha de água, ela também perde. Volumes iguais. Agora, se eu faço a mesma composição no meio hipertônico, se o meio é hiper, o meio tem muito sal, coloca uma hemácia, coloca uma célula tua no meio com muito sal, ela perde água, ela desidrata e murcha. Se ela murcha, ela fica plasmolizada. Plasmólise é o nome do processo. Plasmolizada quer dizer que ela perde água, fica murcha. Então o cara vai brincar com você. Colocou animal e colocou vegetal. Por que a vegetal não estoura? Parede. Por que a vegetal estoura? Por que animal, perdão, estoura? Porque não tem parede. São esses tipos de questões que você tem que fazer. Resumindo, está aqui, ó, osmose é a passagem de líquido do menos hipo para o mais hiper. A favor, que a gente coloca aí do sinalzinho, menos para o mais. Concentra nisso. Vai ter exercício que vai te cobrar assim, ó, difusão, ocorre passagem a favor do gradiente de concentração. O que é gradiente de concentração? É quando uma substância passa do meio mais para o meio menos. Ou seja, a favor, ela passa do mais para o menos para igualar os dois meios, para deixar isotônico. A osmose passa do menos para o mais, então ele pode falar que é contra o gradiente de concentração. Guarda isso, vai ter exercício na sua tarefa. E para fechar, para a gente zerar, o último transporte ativo. Passivo, então, é difusão simples, facilitada e osmose. O transporte ativo é um só. É o que ocorre gasto de energia. Só que aí é uma mistura de osmose e difusão. Por quê? No ativo só passa sólido, igual a difusão. E ele passa do menos para o mais, igual a osmose. E ele passa pela proteína, igual a difusão facilitada. Então, na verdade, é uma mistura dos três processos. Sólido, do menos para o mais, pela proteína. Ou seja, com gasto de energia. Como que isso funciona, Rafinha? Imagina aqui, ó, do menos para o mais, contra o gradiente de concentração que eu te falei. Olha essa imagenzinha aqui, ó, você tem uma celulinha. Pela lógica, esquece o ATP. Pela lógica, o meio interno tem mais sal. Então, o meio interno é hipertônico. O meio externo tem menos sal. Então, o meio externo é hipotônico. Lembrando, o transporte ativo só passa sólido, não serve gás, somente sólido.
Se eu te falasse de difusão, esse sólido iria do mais para o menos. Se eu te falasse de difusão facilitada, esse sólido também iria do mais para o menos. Só que o transporte ativo ele age contra o gradiente. Por exemplo, tua célula está precisando de muito alimento. Tua célula está numa atividade física, você está lá malhando. Tua célula precisa de glicose. Então a glicose entra por difusão. Só que você está gastando muita energia, então você precisa de muita glicose. Então a tua célula gasta uma parte do ATP e essa proteína abre, empurrando a glicose para dentro da celulinha. Ou seja, eu quebro o ATP e ao invés da glicose sair, ela entra na tua celulinha contra o gradiente, do menos para o mais. Então, nesse processo, eu não vou equilibrar os meios. Eu vou aumentar mais ainda a concentração de sais, ou de glicose, ou de sólidos de maneira geral na celulinha. Mas no momento necessário. O principal exemplo é a bomba de sódio e potássio que acontece no teu neurônio. Entra sódio e sai potássio, passou o impulso elétrico. Depois que o teu neurônio descansar, regularizar, você vai ver depois na sequência da matéria, o sódio é arremessado para fora e o potássio é arremessado para dentro. Bomba de sódio e potássio, o principal exemplo de transporte ativo. Crianças, concentra nessa matéria, tenta fazer todos os exercícios da sua tarefa, porque essa matéria é uma das que mais cai. Todo vestibular cobra muito em primeira fase, quase todo ano cobra em primeira fase. Unesp, Unicamp, FUVEST e Enem. Enem adora cobrar transportes, principalmente difusão e osmose. Dá uma atençãozinha então, lê a teoria, detalha qual é qual e faz exercício. O que você precisar, eu estou à tua disposição. Você tem meu WhatsApp, manda bala, manda dúvida, eu te ajudo no que for necessário. Beijo, boa aula, bons estudos e fique com Deus.